vidreiras! Seja bem-vindo, seja bem-vinda! E aí, tudo bem com você? Tudo certo? Bom, comigo também está tudo bem, tudo ótimo. Hoje é a nossa 18ª aula. Estamos aí chegando numa reta final, mas ainda temos muito conteúdo para te passar, tá? Estamos preparando todos os dias novos conteúdos para você, para que você, ao término desse curso, realmente saia satisfeito com aquilo que nós nos comprometemos a lhe passar, e que você não pare por aqui, que você continue consumindo o conteúdo do setor vidreiro e também outros tipos de conteúdos. Inclusive, foi me pedido, não lembro qual o nome da pessoa, mas foi me pedido para que eu revelasse as minhas fontes de inspiração, aonde eu busco conteúdo, e eu vou fazer isso sim, tá? Mais para o final desse curso, eu vou revelar para você aonde eu busco a minha inspiração, aonde eu busco as minhas informações, ok? Pode ser que não dê para revelar todos, porque é muita coisa, mas as principais fontes de informação eu quero te revelar para que você também possa beber dessa fonte que é o conhecimento, ok? Bom, hoje você pode estar estranhando, né? Primeiro que eu mudei de uniforme e a gente achou que ia ficar melhor esse uniforme preto com o fundo verde, mas eu gosto mais dele porque a manga é mais curta, eu me sinto mais confortável com ele. Bom, tem nada a ver isso que eu estou falando, mas beleza, só para você saber. Então, do nosso lado direito aqui, né, nós temos as molas Marix que serão sorteadas. Nós pensamos muito, e depois de ler vários e-mails, eu tive uma ideia. Eu estava com uma ideia, mas depois de ler alguns e-mails, eu achei melhor fazer de uma outra maneira. Como você sabe, essa mola é uma novidade no mercado e a Marix nos cedeu algumas molas para que nós pudéssemos entregar para você. Bom, vou te passar um vídeo agora para você ver como esse produto é algo inovador. Como que você vai fazer para você ganhar uma dessas molas aqui? Então vai ser o seguinte, depois de ler alguns e-mails,
eu ouvi vários comentários, inclusive de pessoas que já estão mudando, né, a sua vidraçaria, mudando o seu desempenho. Hoje, por exemplo, eu recebi um e-mail que eu fiquei muito feliz, onde um aluno, né, um colega nosso que está participando desse curso, falou: Gabriel, hoje eu fechei uma obra, cara, e era como se eu estivesse ouvindo você falar. O cliente estava conversando comigo e eu estava lembrando daquilo que você falou no curso, e eu fechei a obra, cara, de 10 mil reais. Eu fiquei super feliz, falei: nossa, muito bom. Ele falou assim: Gabriel, se não fosse o curso, talvez eu não tivesse fechado essa obra, porque eu tive uma postura mais firme perante o cliente e eu tive mais profissionalismo perante o meu cliente. Daí eu tive uma ideia. Eu falei assim: então eu vou fazer o seguinte, qual que é o desafio que eu quero fazer para que você possa concorrer a uma dessas molas? Nós vamos sortear 10 molas, tá? Olha, 10 molas dessa, ok? Bom, precisa falar mais alguma coisa? Não precisa, né? Então vai ser o seguinte, para que você possa concorrer a essa mola, você, se você quiser, claro, você nos mande um vídeo. O vídeo pode ser de celular mesmo, bom, tem uma qualidade mais ou menos, não precisa ser uma câmera especial, nada. Pode ser um vídeo gravado no celular ou na webcam do computador mesmo, tranquilo, mas eu gostaria que você falasse para nós qual é a influência que este curso, que nós no setor vidreiro, estamos tendo na sua vida. Bom, se for ruim, pode falar também: ó, esse setor vidreiro aí não vale nada, não presta, não serve para nada, não tem problema. É até bom que a gente tenha um feedback seu, né, que você expresse aquilo que você acha. Então, os vídeos mais originais, nós vamos entregar essa mola, e essa mola será entregue na sua casa via Sedex. E aí a gente vai falar: ó, fulano de tal, a gente vai fazer aqui, né, vamos revelar aqui quem ganhou, ok? E aí eu vou falar: ó, fulano de tal, passa o endereço então seu, que nós vamos enviar na sua casa, ok? Então vamos lá, por quê? Porque você vai de fato estar nos ajudando, porque com esse vídeo, o que nós vamos fazer? Esse vídeo a gente vai expor no nosso site para que mais pessoas possam realmente fazer isso aqui que nós estamos fazendo. Por quê? Como eu falei, quanto mais pessoas, quanto mais profissionais estiverem de fato profissionalizados, mais o nosso mercado eleva o nível. E isso é super importante. Eu recebi um e-mail antes de ontem de uma vidraceira e ela falava assim: Gabriel, graças a Deus, com essas palavras que ela usou, graças a Deus existe alguém que enxergou o nosso mercado e está querendo fazer a diferença, valorizando o nosso mercado, que hoje está muito desvalorizado. Então preste bem atenção, raciocine comigo. Muitos de vocês, talvez até você, pudesse estar fazendo algo muito errado na sua vidraçaria. De repente, com o nosso curso, você começou a ajeitar a sua vidraçaria. Então pode ser até que você estivesse fazendo algo errado, atrapalhando o mercado, porque você de repente não sabia valorizar o seu produto, não sabia fazer uma venda, não sabia fazer uma medição, não sabia fazer um molde, não sabia fazer um projeto que nós ainda vamos aprender a fazer, não sabia vender, como nós ainda vamos falar um pouco de venda. Ok? Então, de repente, depois do nosso curso, você melhorou. Com isso, você elevou o mercado da sua região. Você está ajudando não só você mesmo, porque você está levando o seu profissionalismo, você está ajudando o seu cliente, porque hoje você oferece um produto melhor para o seu cliente, hoje você conheceu diversas possibilidades, diversas alternativas para você oferecer para ele, e com isso você também elevou o nível do seu mercado. Que bom seria se muitos vidraceiros pudessem estar participando conosco desse curso, porque o mercado com certeza elevaria o nível. E ó, vou falar para você, é muito bom quando você está em meio aos grandes. Honestamente, é muito bom, porque todo mundo cresce, porque o mercado se eleva. Então, esse vídeo vai ter justamente essa finalidade, para ajudar as pessoas, outras pessoas que não nos conhecem, a nos conhecer, a falar: nossa, olha, se aquele cara se deu bem assistindo o setor vidreiro, participando do setor vidreiro, de repente também eu posso fazer esse curso e posso melhorar minha vidraçaria, posso melhorar o meu profissionalismo. Então, é mais uma parceria mesmo que nós queremos ter com você. Então,
para que isso não saia de graça, para que você não tenha que fazer esse vídeo de graça, nós iremos sortear, e aí vamos sortear, não, na verdade a gente vai escolher os melhores vídeos, tá? Para poder nos ajudar aí, para poder ajudar outros profissionais, ok? Então é uma parceria mesmo, que a gente está pedindo para você, para que você também contribua com a gente, com o seu relatório, com aquilo que você de fato acredita. Eu não estou falando para você falar bem do setor brasileiro, não. Fale de fato o que aconteceu. Ó, esse curso aí é igual tem um cara que falou assim, Gabriel, cara, até agora não aprendi nada demais, cara, porque eu trabalhei tantos anos numa vidraçaria e pra mim tá tudo certo, cara, tudo isso eu já sabia. Beleza, ok, né? De repente precisa de um curso mais avançado, mas para a maioria das pessoas, para a maioria esmagadora, este curso tem sido muito bom. Então, se realmente esse curso foi bom para você, apenas grave isso aí no celular, mostre as imagens, de repente, da sua vidraçaria, né, para divulgar da sua vidraçaria, divulgar os seus trabalhos, de repente você faz uma filmagem divulgando o seu trabalho e você falando ao fundo, sei lá, aí vai da sua criatividade, beleza? Então, serão entregues 10 molas no endereço que você me mandar, se caso você for o ganhador, ó, não vai perder a oportunidade. Uma mola dessa aqui, em algumas regiões, chega a custar R$200. Aqui em São Paulo custa aproximadamente 170, 180 reais. Então, eu acho que vale a pena, né? E aí, se você não conhece, se você ganha essa mola, é bom que você vai poder realmente pegar na mão, testar, ver como é um produto inovador. Nada melhor do que a gente poder testar os produtos antes de comprar, não é verdade? Então, você tem a oportunidade de ganhar uma mola antes de desembolsar R$200 aí. Ok? Então, ó, fica o desafio aí. E vamos para a nossa aula de hoje, que hoje está quentíssimo, beleza? Vamos lá! Então, ontem nós falamos sobre moldes. É lógico que não dá para a gente abordar tudo aqui sobre molde, mas vou falar para você. A polpa da fruta eu já te passei. Agora é realmente você ir treinando aí, tá? E agora, então, nós vamos falar sobre as diferenças dos vãos. Vamos dar uma olhada nesse desenho aqui? Vamos lá. Pequenos degraus e sobreposição de revestimentos. Então dá uma olhada nesse desenho, nessa imagem, nessa foto que eu tirei e perceba que existe um vão em um determinado ponto ali, que nós podemos falar no meio, né, mas não está no meio, o cliente fez um revestimento de azulejo, depois colocou uma pedra em degrau embaixo. O que acontece? Esse fato é muito comum. Por quê? Porque às vezes o que os clientes falam? Gabriel, é o seguinte, vou tirar isso daqui. Os clientes falam o seguinte, Gabriel, então, eu coloquei o revestimento cerâmico aqui, só que se o revestimento cerâmico passar para o lado de fora, ele fica feio, porque daí o perfil vai ficar aqui, né? E ele vai ficar aparecendo essa parte aqui, ó. Ok? Então, o que eles fazem? Eles colocam o revestimento até um determinado ponto aqui, que normalmente é até o eixo, e aí falam, ó, agora quando você for colocar o seu vidro, aí o seu próprio sistema já faz a divisão. Então, o que seria? O que iria acontecer? Ficaria assim, da parte do meio para dentro vai ficar com o revestimento, da parte do meio para fora se coloca ali uma pintura, ou até mesmo uma textura. Só que isso muitas vezes nos gera alguns problemas. O primeiro fato a se analisar é que em alguns sistemas eles não são alinhados. Então o cara vai colocar o revestimento dele aqui, certo? Colocou aqui no meio e ele vai fazer uma linha reta envolvendo todo o vão. Só que nem sempre o nosso vão ele vai ficar alinhado. Por exemplo, se você pegar um vão de correr, então você sabe que, a grosso modo, aqui, né, vamos pegar aqui lá de dentro, aqui vai a porta e aqui vai o fixo. Quando você coloca de um lado o fixo e de outro lado a porta, ou seja, vamos supor que seja um fixo e um de correr, certo? Você está vendo? Já está desencontrado, olha só. Então, ele vai ficar assim, ó. Um para cá e um para cá. Então, já não vai dar um alinhamento. Mas vamos supor que você faça, então, um vão maxiar, que só tem um alinhamento. Ou então, um vão fixo, que só tem um alinhamento.
Aí eu te pergunto, aonde de fato você vai colocar esse perfil? Você vai colocar esse perfil do lado do acabamento ou você vai colocar em cima do acabamento? Aonde que você vai colocar? Aqui, faceando o acabamento ou fora do acabamento? Depende do sistema. Por exemplo, se você for colocar uma basculante, você vai ter que dar muita folga, porque senão a basculante não abre. Como a gente falou, né, a basculante ela vem um pouco para dentro e um pouco para fora. Ela faz esse movimento aqui. Então, como que ela vai passar aqui se tiver esse acabamento? Então, esse é um detalhe muito importante que você tem que perceber. Outra questão, se você for analisar bem, olha só. Esse é um trilho inferior desses que vem no kit. Esse é um trilho superior desses que também vem no kit. E o alinhamento dele é esse aqui, ó. Percebe? Olha só. Ele alinha pelo lado de fora, mas não alinha pelo lado de dentro. Então, mesmo que você alinhe por aqui por fora, que é onde vai vir o azulejo, por dentro ele não alinha. E isso pode dar algumas diferenças. Dá uma olhada no desenho sobre o que eu estou querendo falar. Então, existe essa diferença que nós devemos orientar o nosso cliente. Por quê? Pense o seguinte, a maioria dos nossos clientes, eles têm aquela ideia de janela Sasazaki ou de uma janela de alumínio, onde vem praticamente um montante alinhado e é encaixado na parede ou então no contramarco. Não existe essa diferença de alinhamento. O nosso sistema ele funciona um pouco diferente, ok? Olha só. Esse é um caso muito típico de acontecer. Então o cara coloca o revestimento aqui na metade, aí qual que é a nossa obrigação? Vir com o alumínio e colocar bem rente aqui. Aí o que acontece? Essa beirada, essa borda aqui do revestimento, muitas vezes bem feio, ele fica aparecendo. E ele fica assim, ó, com esse desenho aqui, ó, que acaba de fato ficando mais feio. E depois isso aqui não dá acabamento. Daí o cliente fala, cara, mas o que você vai acabar isso aqui? Ah, não tem o que fazer. Porque cantoneira dificilmente você consegue virar aqui, porque a cantoneira geralmente não dá espessura. E aí fica essa borda aparecendo. Aí o cara tem que pintar, aí muitas vezes não pega a tinta. Então, pense sempre o seguinte. Você precisa saber como funciona esse vão para que você possa orientar o seu cliente corretamente. Ok? Então, vamos ver mais um desenho. Então, nós temos aí o exemplo 2. E nós vemos que nós temos a alternativa A e a alternativa B. Então ficaria, vamos supor, entre aspas, metade apoiado na cerâmica e metade apoiado em nada. Para que possa dar melhor acabamento. Aí você tem duas alternativas, que você vai ter que cobrir esse vãozinho que vai ficar aqui. Vai ficar um espaço aqui. O que você faz? Ou você pode colocar, primeiro você tem que calçar essa parte aqui, para que o seu trilho não faça isso aqui na hora que você vai apertar, certo? Aí você coloca um calço aqui rígido e depois você tampa com alguma coisa. Vai tampar com silicone? Vai tampar com cantoneira? Não sei. Olha o desenho aí. No exemplo A, você pode ver que nós calçamos, né? E colocamos a cantoneira na frente para poder dar o acabamento. Depois, no exemplo B, nós calçamos e calafetamos com o silicone. Agora nós vamos para um outro exemplo. Muitas vezes, você vai chegar no vão, ele está só rebocado. Aí o cliente também com aquela ideia de contramarco, de janela Sasazaki, ele fala o seguinte, Gabriel, instala o seu vidro primeiro, depois eu arremato com o meu azulejo para dar um melhor acabamento. Nem sempre isso dá certo. Por exemplo, numa maxiar, isso até dá certo. Mas, por exemplo, se isso for num vão de correr ou numa basculante, isso não dá certo. Por quê? Já te falo já. Esse é o trilho superior de um vão de correr. Essa aqui é a parte externa, certo? Essa parte aqui é a parte que vai ficar para fora, recebendo chuva. E essa aqui é a parte interna, que você pode ver é a tampa. Essa tampa, você tem que colocar ela rente aqui à parte superior e clicar. Se você instala primeiro este alumínio, depois o seu cliente vem e arremata com um azulejo, conforme está aqui o desenho,
O que vai acontecer? Amanhã ou depois, se precisar fazer uma manutenção, você não consegue tirar essa capa aqui. Você vai ter um revestimento impedindo a saída dessa capa. Você chegou no vão, o vão está rebocado. Seu cliente não vai falar nada para você. Muitas vezes assim acontece. Qual que é a sua obrigação? Você chega no seu cliente, então o vão tá bruto assim, ó, igual eu fiz esse vãozinho de madeira aqui. Ô cliente, seguinte, o seu vão tá bruto. Qual é o acabamento que você vai pôr? Lembra mais substrato que a gente falou? Qual é o acabamento que você vai pôr? Você vai pôr gesso, você só vai pintar, você vai colocar um revestimento amadeirado, você vai colocar o quê? Por quê? Porque muitas vezes o cliente nem fala nada com você. Ele está esperando você colocar a sua janela para que depois ele venha e arremate com o azulejo. Então, se você não pergunta, ele vem arremata, você instala seu vão, ele arremata depois com o azulejo, depois ele vai ficar prejudicado. Ok? Então, conhecer o vão é extremamente importante. Chegou na obra, e isso vai acontecer muito com você. Você sabe que isso acontece. Você chega na obra, então o vão está meio acabado. Ele já está rebocado, mas não está com o revestimento final. E aí você tem que chegar no seu cliente, então, e questioná-lo e explicar o porquê do questionamento. Olha, porque o seu sistema é o seguinte, eu preciso já instalar com o revestimento instalado, porque senão depois ele não sai. E aí, dependendo do revestimento, dependendo do acabamento que ele vai colocar lá e do sistema que ele escolheu, aí você pode falar para ele, ó, então não dá. Vamos supor, se for um vidro fixo, beleza. Você instala os perfis U, instala o vidro e depois ele vem e arremata. Se for uma maxiar, a mesma coisa. Ele vai só ter que fazer um dentinho lá em cima, no revestimento lá em cima, para poder encaixar o espelho da dobradiça, mas ele consegue colocar. Agora, se for pivotante, uma basculante ou um vão de correr, já não pode. Então, você tem que ser um bom observador e um bom questionador, porque senão o seu cliente, como eu falei, não entende de vidro. E aí essa falta de comunicação pode ocasionar um desconforto amanhã. Ok? Vamos para o próximo? Bom, se você reparar o desenho que eu estou te mostrando, dá uma olhada. Você vai perceber o seguinte. Como que eu orientava os meus clientes? Eu orientava da seguinte forma. Cheguei na obra. A obra está com o revestimento até metade. O que eu falava para ele? Para que a obra possa dar um acabamento mais bonito, preencha a outra metade alinhado com o revestimento. Para que não dê dente, para que não dê degrau. Ah, entendeu? Então, em vez de ele deixar esse degrau aqui, ele faz um preenchimento. Ele pode preencher com o próprio cimento, depois coloca o revestimento que ele quer. E aí é a maneira mais bonita de se acabar e que menos dá problema. Então ele vai poder colocar basculante, vai poder colocar maxiar, pivotante, vai poder vão discorrer o que ele quiser. Por quê? Porque mesmo que exista uma diferença de materiais, eles estão alinhados. Ok? Então essa é a melhor maneira. Converse com o seu cliente. O nosso cliente, ele não sabe. E nós precisamos ser consultores. Porque senão depois, quando você acaba a obra, o cliente quer colocar um revestimento e não pode, quer fazer alguma coisa e não pode, ou então ficou aquela borda feia, né, do revestimento aparecendo, não tem com que tampar, fica aquele degrau, fica feio. Então, oriente seu cliente. Bom, a melhor maneira, alinha tudo, tá? Mesmo que seja diferente de materiais, ok? E aí você vai estar bem. Outro fato que acontece muito é o seguinte. Alguns pedreiros ou alguns clientes, quando colocam as pedras aqui de pingadeira, né, essa pedra de base, eles costumam colocar inclinada. Por quê? Porque em muitos casos costuma dar vazamento aqui. Eu vou te mostrar um dos grandes motivos desse vazamento. Vazamento aqui, e aí a água cai aqui, ou ela fica acumulada, ou então ela passa para dentro. Então alguns caras vêm e colocam essa pedra rampada, assim, ó, ou rampeada, né? Aí eu falei para você assim, ó, tire
a medida de onde você irá instalar o vidro, ok? Ok. Então pensa o seguinte, lá em cima você tem uma base reta, certo? Que é essa base aqui. Embaixo você tem uma base rampeada. Ou seja, se você tirar a medida daqui, vai ser uma medida. Se você tirar a medida do meio, vai ser uma medida. Se você tirar a medida da face, vai ser outra medida. Por quê? Obviamente porque ele está rampeado. Então aqui é uma medida, aqui é uma medida e aqui é uma medida. O que você tem que saber? Aonde exatamente que você vai instalar esse vão. Por quê? Dependendo do rampeamento que ele der na pingadeira ali, né, ele pode consumir mais de 1 centímetro aqui. E 1 centímetro é a sua folga. Às vezes até menos. Outro detalhe. Degrau aqui embaixo, né? Como a gente viu na imagem agora que eu acabei de passar. Então o cara coloca uma pedra, aí ele coloca uma pedra aqui e uma pedra mais alta. Por quê? Para que não dê vazamento. Certo? A ideia sempre é essa. Para que não dê o vazamento. O que você tem que se orientar? Aonde você vai colocar o trilho? Você vai colocar o trilho em cima dessa pedra mais alta ou embaixo? O que o seu cliente pensou? Entendeu? Alguns clientes vão falar assim, não, põe em cima. Porque daí, né, já tem esse degrau mesmo para não vazar. Outros vão falar, não, põe embaixo, desde acabamento. Então, é algo que você não pode decidir. Só que esse, coloca em cima ou coloca embaixo, tem tudo a ver com você. Por quê? Se você tira a medida para que o vão seja colocado em cima, depois na hora de instalar o seu cliente pede para você colocar embaixo, você deu folga para entrar em cima. E aí vai ficar curto o vidro. Se for ao contrário, se você mediu embaixo, depois seu cliente pede para você colocar em cima, seu vidro vai ficar grande e não vai entrar. O importante é que você, como profissional, você pode puxar a sardinha para o seu lado. Você pode fazer mais ou menos aquilo que você acha ideal, até mesmo porque o seu cliente não entende. Agora, eu quero falar para você sobre as pingadeiras. O que são as pingadeiras? Então, pingadeiras, conforme você está vendo no desenho, pingadeiras, e essa pingadeira, até peguei uma foto de uma pingadeira no seu ato específico, que é o quê? É evitar que, como você pode ver, olha na beira da pedra, que você vai enxergar gotículas de água ali, ó. Por exemplo, esse vão, dá uma olhada nesse vão. Esse vão é justamente aquilo que eu te falei, ó. A metade dele interna, você pode até não perceber muito porque a foto não tá lá, essas coisas, mas a metade dele é azulejo. A outra metade é textura, mas pode ver que estão alinhados, para justamente não dar aquele problema do degrau. Mas embaixo existe uma pingadeira. Então, o que de fato é uma pingadeira? A pingadeira, ela tem a função de fazer o seguinte. Ela vem aqui, ó, ela tem esse avanço aqui do vão, para que justamente quando chova, essa água que fica aqui, ela não escorra pela parede e fica escorrida aqui. Por isso que é o nome pingadeira. Por quê? Geralmente ela é avançada aqui, e embaixo ela tem um corte, então a água da chuva cai aqui, ela vem, ela tende a fazer a volta aqui, e aqui ela pinga. Ou seja, essa água ela não escorre aqui nessa parede. Essa é a pingadeira. Só que a pingadeira muitas vezes acaba nos gerando alguns detalhes que nós temos que resolver. Um grande detalhe nesse assentamento da pingadeira ou dessa pedra, e alguns chamam de peitoril, então alguns chamam de pingadeira, outros chamam de peitoril, mas é uma pedra que vai aqui em cima. Pode ser até mesmo uma cerâmica que vai aqui em cima. É o seguinte, existe uma maneira correta de assentar esse elemento aqui, seja ele pedra ou cerâmica. Qual que é o jeito certo? O jeito certo é o seguinte, o cara que vai assentar a pedra, ele precisa fazer um rasgo aqui. Então vamos supor que aqui tem 50 centímetros. Com quanto que ele vai tirar a medida dessa pedra? Com 53 mais ou menos. Por quê? Aqui tem 50 centímetros. Então a pedra ficará 3 centímetros maior do que o vão. Por quê? Porque depois ele tem que dar uma cavucada aqui do lado e enfiar a pedra aqui assim, ó. Para que pelo menos 1,5 centímetro da pedra fique encaixada dentro da parede, conforme esse desenho. Dá uma olhada. Então perceba que o desenho do vão esquerdo, ele tem esses 1 centímetro, 1,5 centímetro que eu te falei, embutido dentro da parede. Já o do lado direito, ele tem uma folga, ou seja, o vão estava lá, vamos supor, com 50, o cara cortou com
49, deixou ali 5 milímetros de folga para cada lado. Aí você deve estar se perguntando assim, Gabriel, o que eu tenho a ver com a instalação da pedra? Eu não sou pedreiro. Legal, eu também não sou pedreiro, mas eu digo para você que isso tem tudo a ver. Por que tem tudo a ver? Pelo seguinte, como você viu na imagem, ela tem um vão entre a pedra e a parede, certo? Aí você vai vir amanhã depois instalar o seu trilho aqui. Pum, instalou o seu trilho. Legal. Na primeira chuva, começa a dar um vazamento nos cantos da parede. O cliente vai ligar para você, Gabriel, cara, você fez o serviço mal feito, está vazando a minha janela. Aí você vai lá, passa silicone, confere, cara, coloquei silicone embaixo, coloquei silicone fora, coloquei silicone dentro, coloquei silicone em tudo. Tá tudo certo. A próxima chuva, vaza de novo. E aí, vamos supor que você estivesse olhando para lá de dentro. A água cai aqui, escorre nessa lateral e sai aqui, ó, no canto da parede. O que acontece? Quando ela sai de imediato, ela já começa a amarelar a parede, tá bom. O problema é quando ela vai acumulando ali dentro da parede e um belo dia ela estoura aqui na frente. E aí, o seu cliente nunca vai imaginar que esse vazamento não é no vidro, e sim na pedra. Por quê? Não foi calafetado corretamente essa pedra aqui. Mesmo que amanhã depois eles coloquem algum tipo de rejunte ali, ou até mesmo muitas vezes o que cobre esse vão é a própria sujeira da obra. Então vai cair no pó ali, vai cobrindo, quando você olha está vedado, mas acaba sendo uma superfície porosa. Então conforme vai caindo a água vai infiltrando ali e ela precisa sair para algum lugar. E provavelmente ela vai sair para dentro. Então, uma dica. Quando você chegar na obra, que você vê isso que eu acabei de te mostrar, chame o seu cliente e fala, cliente, vem aqui, isso aqui dá problema. Isso aqui dá vazamento. Então, você pode até agir de uma camaradagem com o seu cliente e fazer uma vedação para ele. Mas vou falar a verdade, a chance de dar um vazamento é muito grande nesses casos. E ele nunca vai imaginar que é a pedra, e sim vai imaginar que é o seu vidro que está dando vazamento. Ok? Só uma dica. Bom, outro detalhe que as pingadeiras nos causam é o seguinte, dá uma olhada no desenho aí, ó. Então você pode analisar que dos dois vãos existe a pingadeira. No vão do lado esquerdo, optou-se por cortar a pingadeira para poder deixar o vidro sem recorte. Já do lado direito, optou-se em cortar o vidro e deixar a pingadeira reta. Chegou na obra, tem pingadeira. Primeira coisa que você tem que perguntar. Bom, primeira coisa, o que você gosta de fazer? Você prefere cortar a pingadeira ou cortar o vidro? Eu vou ser sincero, é mais fácil cortar a pingadeira. Para nós, no caso, é mais ágil, tanto para você medir, quanto para você instalar. Você leva lá depois uma serrinha, serra mármore, e vai só dar um cortinho ali e beleza, fica bonito, chique, dá para fazer rapidinho, em 1 minuto você resolve esse problema. Mas só que é o seguinte, você, como eu falei, você pode até induzir o seu cliente a cortar a pingadeira, mas você jamais pode decidir por ele. Então, você chama o seu cliente e fala, cliente, olha, aqui existe uma pingadeira. Existem duas alternativas. Ou eu faço o corte no vidro, ou eu faço o corte na pingadeira. E aí provavelmente ele vai te perguntar, e aí você puxa a sardinha pro seu lado, ó, cortar a pingadeira é melhor por causa disso, 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 porque de repente o corte do vidro não fica tão bem feito assim, pode dar um defeito, pode dar uma ostrinha, e aí, além de tudo, né, vai ficar um recorte no vidro. E aí você puxa pro seu lado. Mas sempre passe para que o seu cliente resolva. Vamos supor que o seu cliente optou em fazer o corte no vidro. Aí já você vai ter que ter habilidade. Por quê? Você vai ter que medir, então, primeiramente, tem a pingadeira. Conforme está o desenho, você vai ter que medir do chão até a base da pingadeira. Então, ou seja, do chão até aqui embaixo. Depois, a espessura dessa pingadeira. Depois, quanto que ela avança para cá e aonde que vai ser o vidro. Olha só o desenho. O desenho te explica mais corretamente. Você tem ali a medida A, que é do piso até a parte inferior da pedra. Depois, na medida B, você tem a espessura da pedra. E na medida C, você tem quanto que essa pingadeira avança para fora do vão. Olha outro desenho.
existem dois desenhos aí. No primeiro desenho do lado esquerdo, a pingadeira definiu a altura dos boxes. Na verdade, dos biombos, né? Mas é banheiro ali. Por quê? Porque tinha uma altura boa a janela, então a gente falou, para não ter que fazer nenhuma emenda, para não ficar feio, vamos sair da pingadeira para baixo. Porque era uma pingadeira alta, tinha mais de 1,90 m. Então dava para ser feito isso. Já no desenho do lado direito não dava. Olha só. No desenho do lado direito, você pode perceber que a mureta está bem baixa. Mas aí o que eu tive que fazer? Eu pensei o seguinte, ao invés de eu colocar um tubo ali, vamos lá, poderia colocar um tubo aqui de repente, né? Um tubinho aqui para poder receber a minha dobradiça. Mas eu falei o seguinte, dá para mim abaixar a dobradiça. E aí eu abaixei a dobradiça no limite para que só ela ficasse embaixo da pingadeira. Olha só com mais detalhes. Então perceba que lá onde tem a seta, a dobradiça está exatamente embaixo da pingadeira. Só ela, porque se você analisar depois ali os outros furos, eles já estão mais para cima. Mas só que como a porta era uma porta alta, ele não chegou a ficar muito próximo uma da outra. Deu certo fazer assim. Então, para que eu pudesse saber exatamente onde ia a minha dobradiça, eu tive que medir até onde ia a pingadeira. Então isso é muito importante, porque se você não mede, você só mede a altura do vão e não mede aqui a altura da pingadeira, depois quando você vai fazer o projeto você não sabe. Não sabe se você vai colocar a dobradiça aqui, se você vai colocar a dobradiça aqui. Ok? Então, muito cuidado com as pingadeiras, porque é algo que muitas vezes você nem nota na obra, você acaba passando despercebido, mas que tem um enorme impacto na sua instalação. Tá? Outro detalhe super importante, que é muito parecido com as pingadeiras, são também os rodapés. A mesma coisa que eu te falei. O rodapé você tem a opção de, quando você chega na obra já tem o rodapé, você tem a opção de cortar o rodapé, ou você tem a opção de cortar o vidro. Mesma coisa. Chegou na obra, pergunte para o seu cliente. Qual que é o detalhe do rodapé? O rodapé tem um detalhezinho seguinte. O rodapé é colocado aqui, ó. Aqui assim na parede, certo? A serra mármore, ela tem o disco redondo. Ou seja, quando o disco, vou representar com isso aqui, ó. Quando o disco chega numa determinada medida aqui, ele não alcança o canto da parede. E nem o canto aqui do piso. Vai ficar faltando um pedaço para que ele faça o corte em 90 graus. Aí você tem que continuar com a furadeira. Normalmente não fica um corte bonito. Então, você tem que orientar o seu cliente quanto a esse respeito. Ó, eu posso até fazer o corte no rodapé, mas nem sempre fica bonito. Então você tem que fazer depois com a furadeirinha e com uma tradeirinha. Isso vai acarretar mais serviço para você. Ou você pode fazer o recorte no vidro, mas é o mesmo caso da pingadeira. Você pode até puxar a sardinha para o seu lado, querendo definir o que é melhor para você, ou o que vai ficar mais bonito para o seu cliente. Aí você escolhe. Mas nunca decida isso. O seu cliente tem que falar, não, eu quero assim. É o seu cliente que fala para você, eu quero assim. Senão você pode ter problema. Se você chega na obra e não tem rodapé, você pode perguntar. Bom, 90% das obras que tem piso, tem rodapé. Chegou na obra, não tem rodapé, você pergunta, amigão, vai rodapé aqui? Então, ó, vai rodapé? Beleza. Você pode esperar para colocar o rodapé, porque depois que eu colocar o meu vidro, você coloca o rodapé certinho, porque tem alguns degraus, tem algumas diferenças e tal, e aí o cara ajusta certinho. Chegou na obra, tem rodapé, você tem que se virar. Então, olha só. Como eu falei, o primeiro caso é cortar. Nesse caso a gente cortou, então, o rodapé, tá vendo? Não era nem um rodapé, era algo bem maior, né? Mas podemos considerar como um rodapé. Então, tivemos que cortar ali. E aí, depois de instalado, ficou assim, ó. Porque o cliente não quis cortar o vidro. Ele falou que ia ficar muito feio, tinha muito dente ali. Não quis cortar o vidro. E nós também não quisemos cortar o vidro, porque esse material é um material bem mole, foi fácil de cortar. Nesse caso, não. Nesse caso, o cliente não nos deixou cortar o rodapé. Ele quis que, então, nós fizéssemos o dente no vidro. E aí, é só fazer o dente no vidro? Não é. Olha só. Fizemos o dente no vidro, por causa de ser uma porta pivotante, tivemos também que avançar a dobradiça. Quando nós fizemos o dente no rodapé, nós adiantamos a dobradiça para frente, né, para que ela ficasse fora daquele recorte. Automaticamente, como a porta precisa trabalhar alinhada, eu tive que puxar também a dobradiça
de cima, a dobradiça superior, para ficar alinhado com a dobradiça inferior. Então ela foi avançada ali a largura do rodapé. Tá vendo? Olha como um simples detalhe muda todo o projeto. Lembra que eu falei? O substrato define o projeto. O vão define o projeto. Se chegou ali, dependendo do que você tem ali, você precisa fazer o projeto. Se você vai fazer um projeto ali normal, o cara fala, não, tem rodapé, não quero cortar rodapé. E aí, como você faz? Aí lascou. Aí nesse desenho nós também temos um caso muito típico que é pingadeira e rodapé. Isso acontece muito, porque na parte de baixo você vai ter o rodapé e em cima você vai ter a pingadeira. Nesse caso aí, o cliente falou, Gabriel, não precisa colocar acabamento nenhum, porque vai ficar feio. Ele não queria que cortasse nada, não corta nada, e também não, eu até coloquei o acabamento ali, só que não ficou legal, assim, não combinou, falou, deixa sem, que é melhor do que deixar com o acabamento. Então, nesse caso, eu negociei com o cliente negociou comigo, falou, meu, deixa sem, cara. Depois se amanhã vazar, se entrar muita água ali, aí eu dou um jeitinho, eu mesmo faço o acabamento. De repente ele falou que talvez, se amanhã depois eu vazasse, ele iria pegar uma tirinha de pedra e ia colocar ali. Daí ficaria muito mais acabado que colocar uma cantoneira branca, que era o material que nós tínhamos decidido para colocar ali. Ok? Então isso foi um acordo que nós tivemos lá entre empresa, fornecedora e contratante. E aí um outro exemplo que eu já te mostrei também, né? Foi feito um corte na sanca de gesso. Olha só, olha o detalhe que teve que ser feito no vidro. Olha o detalhe. E aí aquilo que eu te falei. Nesse caso aí, normalmente se usa um papelãozinho com tesoura, porque ou então você tem que ter muita habilidade na serrinha ali, na serrinha tico-tico, para conseguir fazer isso aí. Você pode ver que os detalhes são muito pequenos. Então, se você pegar uma obra dessa aí, você não pode nunca cobrar por metro quadrado, você tem que cobrar por arte, porque isso aí é uma arte que você faz. A gente tem que aprender isso. Existem serviços que você pode cobrar por metro quadrado, e serviços que você não pode cobrar por metro quadrado. Por quê? Porque não tem nada a ver com metro quadrado. É um serviço que você vai demorar 2 dias para fazer um vidrinho desse tamanho aqui, porque você tem que ficar modelando ele. Olha aí, então, mesma coisa, você pode ter então a opção de cortar ali, ou de cortar o gesso, conforme está te mostrando aí. Irregularidades e saliências. Irregularidades e saliências também são esses casos típicos. Por exemplo, às vezes o cara tem uma madeira, conforme está vendo meu braço, segurando a régua. Meu, esse nó aí pode ser tirado? A gente pegou uma obra esse tempo atrás, que tinha um muro lá. Esse muro era uma relíquia histórica que os primeiros habitantes do Brasil, né, os portugueses, parece lá, que tinham construído aquele muro. E aí o cara falou, meu, não mexe nesse muro, esse muro aí, cara, eu não quero que você coloque uma poeira nesse muro. Então, nós tivemos que fazer todo o trabalho sem agredir em nada o muro do cara. Nada. Então, eu tive que adaptar o vidro naquele muro. Então, muitas vezes você encontra uma saliência no vão. E aí, cliente, o que a gente vai ter que fazer? Por exemplo, olha o caso dessa churrasqueira. Essa churrasqueira, por exemplo, tinha esses tijolos aí. Eu cheguei no cliente e falei assim, cliente, nós temos 2 alternativas aqui. Ou eu posso cortar, né, esses tijolos para que o meu perfil encaixe dentro do tijolo, ou eu posso colocar o perfil em cima do tijolo e depois a gente calafeta. Ele falou, Gabriel, olha só para você ver, tiraram 2 alternativas para ele. Ele falou assim, Gabriel, nenhuma nem outra. Coloca o perfil aí em cima do tijolo mesmo, e não tem problema ficar os vãozinhos. É uma churrasqueira mesmo, não tem problema, deixa do jeito que tá ótimo. E lógico, isso eu fui medir, né? Então coloca o perfilzinho aí, o que ficar de folga ficou. Beleza, olha só. E ficou assim. Por quê? Ele falou assim, Gabriel, se você corta os meus tijolos aí, você pode até enfraquecer na churrasqueira, então não faça isso. Não quero que faça isso. Coloque em cima do tijolo, que tá ótimo. Já nesse caso, esse nó aí dessa madeira, nós tivemos que aplainar. Então, ó, um não deixou mexer, o outro já mandou aplainar. E aí você tem que perguntar. E aí, o que vai fazer? E você saber também orientar seu cliente. Porque normalmente, o cliente, quando você pergunta para o cliente, ele vai devolver a pergunta para você. Mas o que você acha que é o melhor fazer? E aí você tem que falar. Eu acho que o melhor é aplainar. Eu acho que o melhor é embutir. Acho que o melhor é deixar assim mesmo, depois a gente enche. Ok? Então, aí vai de você analisar aquele vão especificamente e dar o seu diagnóstico como consultor. Então está aí o desenho, né? Ó.
Ou você pode planar, ou preencher, ou embutir. Nós já falamos um pouquinho. Esse vão também nós já vimos, né? Que eu tive que planar ele. E esse vão já foi diferente. Na verdade, neste vão especificamente, eu tive que encher. Eu enchi com o quê? Com silicone. O cara chegou num certo limite, a gente até planeou um pouco desse vão aí. Só que chegou num limite, o cliente falou assim, eu quero que você plane o mínimo possível. O resto enche com pó de madeira. Falei, legal. E aí depois que nós colocamos os perfis, eu fiquei olhando e falei, eu consigo preencher isso aí com silicone. E aí aquela técnica lá que eu acho que eu te falei. Fita crepe, conforme você está vendo o desenho, todo carinho, sem pressa, apliquei fita crepe no perfil, na madeira do cara e vim ali, ó, e foi silicone, hein, e ficou lindo. Quando o cara viu, não é porque eu fiz não, mas foi um serviço assim que, sabe aquele serviço quando você sai da obra, você sai assim com o peito estufado, fala, cara, eu sou o cara, mano. Essa obra foi uma dessas obras, porque assim, ficou muito bonito, a obra do cara ficou perfeita, e porque ele tava quebrando a cabeça, ele ia colocar uma corda, sabe essas cordas de palha? Ele queria colocar uma cordinha para dar acabamento ali, aí depois queria fazer então uma massa, né? Pegar aquele pó pó de madeira, fazer uma massa e calafetar. Quando ele chegou aqui, eu falei, ó, dá uma olhadinha lá, o que o senhor vai fazer para o senhor calafetar os buracos? Que ele começou a olhar e começou a não ver mais buraco, e ele ficou feliz da vida. Depois tem um sistema de medição que eu chamo de combinações fatais. Por que eu chamo com esse nome? Olha só, olha o tamanho desse vão, esse vão deve ter o quê? 1,20 m por 2,50 m de altura. Dá 3, 4 metros de vidro. Mas olha o tanto de modelagem, olha o tanto de recorte que teve que ser feito. Por isso que eu chamo de combinações fatais. Por quê? Porque é degrau, é rodapé, é avanço, é recuo, é pingadeira, é tudo que você imagina. Olha só, o vidro teve que ser todo recortado, todo estirado lá embaixo. Não podia fazer lá, é a mesma obra daquela porta. Não podia fazer o recorte no rodapé, teve que ser feito no vidro. E aí usamos um perfil grosso para poder até nos ajudar nessa modelagem. Então isso é a combinação fatal. Um segredo que eu vou te contar. Quando você vai medir um vão desse aí, primeira coisa que você precisa saber, ache um ponto fixo. Como ele tem muita dobra, muito esquema, fixe um ponto. Então você já viu lá, quando você estudou lá em geografia, que tem altitude e latitude? É a mesma coisa. Então você pega um ponto, né? Que é a linha do Equador ali, e aí você vai, né? Tipo assim, horizontal, vertical. Horizontal, vertical. É a mesma coisa para você medir um vão desse. Olha só como é que você deve medir esse vão primeiramente. Então, ó, tá aí o vão, eu fixei um ponto. Qual que é o ponto? É o ponto mais avançado, que é a ponta da pingadeira. Depois, o que eu fiz? Tirei o prumo desse ponto, risquei lá em cima e risquei lá embaixo, já está marcado. Depois que eu fiz, tirei o nível desse ponto. E aí eu consegui cruzar então as linhas e já dividi o vão. Altitude e latitude. Vertical, horizontal, prumo e nível. E daí depois eu venho, nessa linha imaginária, venho tirando as alturas. Qual que é a altura da pingadeira? Qual que é a altura da primeira base? Qual que é a altura do recuo e qual que é a altura do rodapé? Olha só. E depois qual que é a altura da base ali de cima da pedra até a viga. E aí fica assim. Isso só as larguras. Depois você ainda tem que medir as alturas que estão em a linha azul ali, ó. E aí você consegue fazer uma medida mais acertada. Por que eu falo para você fixar um ponto nesse vão? Porque se você vem puxando só trena, se o vão estiver fora de esquadro, toda a sua puxada vai vir fora de esquadro. Agora, eu quero falar para você sobre o esboço e o estudo do vão. Por exemplo, você chegou numa obra, não é só chegar lá e já ir tirando as medidas. Não, você tem que primeiramente observar, lembra que eu falei? O que o seu sistema vai modificar naquele ambiente? E o que aquele ambiente alterado vai influenciar na vida das pessoas que ali habitam? Seja um comércio ou seja uma casa realmente de moradia. Então, chegou na obra, olha o vão. Olha só, quando eu fui medir essa obra, não existia esses canos aí. E aí depois, naquele período entre a fabricação do vidro, o cliente colocou esse cano aí. Ou seja, nesse caso,
a basculante não abria. Mas, conforme eu disse, eu tinha fotos do vão. Então o cliente realmente viu que eu não tinha como saber que ia subir um cano ali. Na verdade, nem o cliente sabia que ali ia subir cano. Porque ele poderia ter subido por qualquer lugar, menos ali, mas aí o cara optou por fazer ali. Outro exemplo. Quando você chega nessa obra, por exemplo, você vai medir esse vão. O que tem aí de incomum nesse vão? Por exemplo, eu vou te pedir uma basculante, 2 basculantes na lateral do vão. O que tem de diferente nesse vão aí? O que poderia nos atrapalhar neste momento aí, quando a basculante fosse abrir? Olha só, olha o registro ali. Olha com mais detalhes. Então, dependendo do tipo do sistema, esse registro pode atrapalhar. Se for um vão de correr, não tem problema. Mas se for uma basculante, esse registro pode atrapalhar a abertura. Então, você tem que estar atento às coisas em volta do vão também. Lembra que eu disse? Não é só o vão. Olhe o vão e o mundo à sua volta. Olha esse outro caso. Esse outro caso, uma obra lá em Cruzeiro. Eu cheguei para tirar a medida, né? Tirando a medida rapidinho. E aí, esses vãos eram maxiar. E eu avistei esse cano aí. Falei, ó, seguinte, tem um cano passando ali bem na beirada da janela. Vai ficar assim mesmo? Aí o dono pegou e falou, não, nossa, tá bem que você me avisou, cara. Pô, mas tanto lugar pro cara passar o cano, o cara tem que passar do lado da janela, cara. E aí ele alterou o cano. Vamos supor que eu tivesse chegado na obra e não tivesse visto o cano e instalado a maxiar. Aí o cara já poderia ter pintado essa parede, já poderia ter pintado até o cano, já poderia ter feito um monte de coisa. Aí ele ia chegar ali, a maxiar não ia abrir. Ele ia falar, pô, Gabriel, por que você não me avisou antes? Entendeu? Eu vi o cano ali, então, no momento que eu estava medindo, até por isso que tem a foto, e avisei, ó, precisa tirar aquele cano lá. Realmente, no dia que nós chegamos para instalar o vidro, o cano já não estava mais lá, estava desviado. Algo de muita importância, que eu sempre briguei com os vidraceiros, foi na questão da medição do peitoril. Ou seja, quanto que tem do piso até o início do vão. Isso influencia muito. Por quê? Olha o desenho. Essa medida em vermelho significa o peitoril. Quanto que ele tem de altura? Por que essa medida é tão importante? Vamos analisar. Vamos supor que você chega na casa de um cliente, ou então você recebeu, você é um vendedor, né? Ou então você é um vidraceiro qualquer, e o seu cliente falou assim, ó, Gabriel, eu tenho 3 vãos. Os 3 vãos têm a mesma medida, 1,5 m por 80 centímetros. Aí você fala assim, não, beleza, então vamos fazer os 3 de correr. Mas olha só, um tem um peitoril de 30 centímetros, um tem um peitoril de 1 metro e um tem um peitoril de 2 metros. Se você for fazer os 3 vãos com o mesmo sistema, você vai ter um problema. Porque no vão número 1, onde o peitoril é de 300 milímetros, né, de 30 centímetros, o cara vai ter que ficar se agachando para poder abrir esse vão. Já no vão 2, ele vai abrir perfeitamente. E no vão 3, ele vai ter que subir numa escada para poder abrir. Por isso que é importante a medida do peitoril. Dá uma olhada. Olha só. Naquele caso, então, onde o peitoril era de 300 milímetros, podia até mesmo ser um vão de correr. Mas aí você poderia fazer o quê? Ao invés de você colocar um trinco e um puxador, você poderia colocar um bate e fecha mais alto para que ficasse mais cômodo para o seu cliente abrir. Um pequeno detalhe faz toda a diferença. Vamos supor, se esse vão tiver 20 anos de idade, se ele durar 20 anos de idade, durante 20 anos você vai fazer o seu cliente se ajoelhar no chão. E toda vez que ele se ajoelhar no chão para poder abrir a janela, ele vai te xingar. Ele vai te amaldiçoar por causa disso. Entendeu? Outro detalhe. Olha esse outro exemplo. Bom, esse outro exemplo, nós podemos falar assim para o nosso cliente, é o seguinte, você quer realmente vão de correr? Por quê? Porque toda vez que você tiver que abrir, você vai ter um incômodo de subir em algum lugar para poder abrir essa janela. Aí ele vai falar assim, Gabriel, mas o que você me indica? Coloca uma basculante, porque da onde você estiver, você conseguirá acessar a cordinha ou a corrente para poder abrir esse vão. Então, olha a diferença das medidas de peitoril. É isso que pega muito. Então, não se esqueça, quando for tirar a medida, tire a medida do bendito do peitoril. Porque daí você tem noção de onde exatamente está localizado esse vão.
Mesma coisa, altura de peitoril. Eu sei que a basculante, ela abre metade para dentro e metade para fora, entre aspas. Se essa basculante ela fica muito baixa, a basculante pode estar aberta, de repente passa uma pessoa despercebida e, pum, mete a cara no basculante. Então, até isso você tem que saber. Mediu a altura do peitoril, você pode orientar seu cliente. Cliente, essa basculante vai ficar muito baixa. Era de passagem ali, então temos que subir mais a basculante ou então colocar um outro sistema. Entendeu? Porque senão você pode colocar a vida do seu cliente em risco, seja de um acidente ou até mesmo de algo mais grave. Olha esse caso, por exemplo. Este caso que você está vendo na foto é de uma obra onde existia um corredor e esse corredor ele dava acesso ao estacionamento que ficava no fundo. Então todo mundo que chegava nesse comércio tinha que estacionar o carro, tinha que passar por esse corredor e estacionar o carro lá atrás. Nesse caso, o cliente queria uma pivotante. O projeto inicial pedia uma pivotante até embaixo. Aí quando eu cheguei lá, eu falei, olha, é o seguinte, aqui é uma área de passagem de carro, certo? De repente está entrando um carro e está saindo uma pessoa. E aí a pessoa, para poder se afastar do carro, pode querer vir pelo cantinho e bater o rosto na pivotante. Ou então, pode passar um barbeiro aí e o cara pode bater o retrovisor nessa pivotante. O que nós fizemos? Levantamos então a pivotante, no caso, o segundo peitoril, que é feito por um tubo, até 2,20 metros, e daí sim iniciamos a pivotante. Ou seja, para passar um cara lá de 2,20 metros, aí também já é uma exceção. Aí são poucas pessoas que podem bater a cabeça ali. Entendeu? Então, nem um retrovisor, nem das caminhonetes mais altas batem ali. E também é difícil passar um cara de 2,20 ali. Ok? Então, por isso que nós fizemos isso. Então, olha só a observação e entender como funciona a obra. Era uma obra que tinha um estacionamento, e pode ser que alguém vai vir um carro, vai vir uma pessoa junto, o cara vai ir pro cantinho, bate a cara no pivotante. Entendeu? Observe não somente o vão, mas a obra como um todo. O que o seu sistema vai influenciar na vida do seu cliente. E aí um outro exemplo, já agora de estudo de vãos. Vamos supor, eu tenho um vão, eu tenho duas possibilidades. Eu posso fazer uma porta de correr ou posso fazer uma porta pivotante. Qual eu vou escolher? Nesse caso aí, foi optado em fazer uma porta de correr. Por quê? Porque essa obra era um prédio, dava de frente com um nada, tá vendo? Ali da frente vinha um vento enorme. Quando chovia não tinha toldo, não tinha nada para proteger, ou seja, porta pivotante não é tão bom para vedação, além de tudo ocupa um espaço interno de giro ali. Nesse caso não era interessante fazer uma porta de pivotante, e aí fizemos uma porta de correr. Então tudo isso você tem que saber. Qual é o melhor sistema para o seu cliente? De repente a gente fala, não, eu quero uma porta pivotante, quero duas portas pivotantes. Não, mas para você que não vai ficar bom, porque primeiro, porta pivotante não vela 100%. Quando chegar essa chuva de vento aqui, vai entrar água na sua casa, no seu quarto. Segundo, você tem um espaço muito grande interno que você vai perder aqui. Seu quarto já tem um tamanho reduzido. Se você perde esse espaço, vai ficar mais reduzido ainda. Nessa área de giro, você não pode colocar nada. Então esse espaço aqui é perdido. Vamos colocar uma de correr. Você vai ver, seu cliente vai te agradecer porque você ajudou ele. Outra questão importante é o mapa da obra. O que significa isso? Você chegou para medir, dê nome aos bois. Por exemplo, primeiro você faz o seu trajeto. Onde que você começou, onde que você terminou. E vá numerando os vãos. Vão 1, vão 2, vão 3, vão 4, vão 5. Olha um exemplo melhor dessa mesma obra. O que eu fiz aqui? Eu peguei a escada como referência. Por quê? Então eu fui nomeando os vãos. Ó, vão 1, vão 2, vão 3, vão 4, vão 5 e assim sucessivamente. Quando o meu montador chegar na obra, ele já vai saber, pô, então aqui é o vão 1, aqui é o vão 2, aqui é o vão 3, aqui é o vão 4. Você pode achar que isso não tem importância. Mas olha só, uma vez nós fomos fazer uma obra muito grande lá em Cachoeira Paulista. Eu tinha feito a marcação, só que a minha marcação ia no mapa, né, no mapa da obra. Então o cara recebia o projeto, recebia o mapa da obra com a posição dos vãos. O graniteiro foi lá e começou a contar ao contrário. Então eu comecei a contar da esquerda para a direita, não marquei nada no vão, só que o graniteiro
para ele poder também achar as pedras dele depois na hora de colocar, ele foi marcando, só que ele começou da direita para a esquerda. Começou a marcar 1, 2, 3, 4, 5, 6. O meu montador chegou na obra, olhou a marcação, pensou que era minha, e o vão que era 1 aqui, ele colocou lá. O vão que era 2 aqui, ele colocou lá. E aí depois ele me ligou, depois que ele tinha cortado todos os tubos já tinha feito toda a fixação dos tubos, de até alguns perfis, ele falou, Gabriel, cara, cerrou feio aqui, cara. Tá, o negócio tá feio. Eu fui seguindo a sua marcação, cara, não tá dando certo. Eu falei, minha marcação? Como assim? Você tá indo pelo mapa? Não, tô indo pelo mapa, mas tô indo pela marcação que você fez na parede. Você não marcou em vermelho aqui? Eu falei, não, eu não marco, não deixo nada arriscado na obra. Não, mas eu fui pela sua marcação. E aí depois eu peguei o carro, fui lá ver, e aí realmente era a marcação do graniteiro. Então, isso porque eu tinha marcado para ele, vista do lado de fora, assim assado, tudo certinho. Mas ele olhou lá, eu acho que ele nem deve ter olhado, na verdade, o mapa da obra, ele foi pegando a etiqueta do vidro e colocando vão 1, vão 2, e aí foi montando conforme a cabeça dele. Então, o mapa da obra é super importante para que o seu montador não fique perdendo tempo na obra tentando encontrar da onde é o vidro, da onde é o alumínio, da onde é a ferragem. Lembra que eu falei? Tempo é dinheiro. Quanto mais você puder facilitar a vida do montador, seja você o montador ou não, é muito melhor. Porque você ganha dinheiro com isso. Ok? Porque você vai ganhar tempo. Então facilite a vida do próximo. Legal? Vãos inacabados ou semi-acabados. Então é o seguinte, você chegou na obra, e aí, como eu falei lá no começo dessa aula, você chegou lá, só está rebocado. Você olhou, está rebocado. Aí você perguntou para o seu cliente assim, cliente, o que você vai colocar de revestimento aqui? Ah, Gabriel, eu não vou colocar nada, cara, só vou passar uma texturinha aí de 2 milímetros. Aí você desconta 2 milímetros. Depois você chega na obra, o cara colocou uma cerâmica e mais aí 6, 7 milímetros de massa. Ou seja, sua folga foi para o saco, seu vidro não entra. Só que lembre-se, você foi o último que chegou, porque o cara do revestimento já colocou o revestimento, já está tudo pronto, só está te esperando. Quem que vai segurar isso aí? Você. Então, quando você chegar numa obra que ela não está totalmente acabada, ou seja, já com o revestimento colocado, esse vão é considerado como vão semi-acabado. Ele não está na medida correta. O que você tem que fazer? Primeiro tirar foto. Tire foto. Depois você faz um documento e você fala assim, cliente, é o seguinte, você está com pressa, certo? Certo. Como que a gente vai fazer aqui? Que tipo de acabamento você vai colocar aqui? Gabriel, vou colocar cerâmica. Quanto que você vai precisar para o espaço da cerâmica? Olha, Gabriel, a minha cerâmica ela tem 6 milímetros e eu vou usar mais 5 milímetros de massa. Então, 6 com 5 dá 11, vamos deixar mais um de lambuja, 12. E aí, em cima desses 12 de cada lado, você dá a sua folga. Mas só que é o seguinte, tenha um documento para que o seu cliente possa assinar. Esse documento pode ser até por e-mail, é até melhor. Então você vai lá, cliente fulano de tal, conforme o combinado, estou produzindo o vidro, conforme as medidas que o senhor me passou, assim, assim, assado, tá, piriri, pororó, e aí, por favor, dar um ok. Se ele deu ok, ele aceitou. Ok? Então, tome muito cuidado com isso, porque quase sempre você vai chegar numa obra e você vai ter coisas que não estão acabadas ainda. E aí você tem que combinar com o seu cliente. Também não vá presumindo que o cara vai colocar ali, porque você não sabe. Ok? Vamos ver outro detalhe. Olha só. Normalmente é assim que você vai encontrar os vãos. Como eu falei no começo dessa aula. Se você reparar bem, nem a pedra desse vão está instalada, tá vendo? Ela só está encaixada ali, porque na hora que a gente foi medir, o cara encaixou as pedras rapidinho para descontar. É isso aí que você encontra na obra. E você tem que saber que, cara, depois desse vão acabado, ele vai ter outra medida. E você não tem como adivinhar a medida que ele vai ter. Então é bom você perguntar. Dependendo se o cara for colocar azulejo, cerâmica, ou até mesmo uma textura, não sei, ou uma madeira, sei lá que ele vai colocar aí. Importante que você pegue uma informação com ele e, se possível, essa informação documentada. Então esse vão aqui, olha só o que aconteceu. Quando foi tirar a medida, o cliente falou que ia usar 7 milímetros mais ou menos de textura. Depois ele não usou nem 2. E aí o vão ficou curto assim, ó. Então, para quem olha e não sabe da história, fala, nossa, o vidraceiro aqui errou a medida. O cara fez o vidro curto, mas não é. É porque, na verdade, o cliente não cumpriu com a parte dele. Mas, como ele tinha assinado um documento, ele teve que ficar com essa instalação aí mesmo.
E essa aqui é a promessa que eu te falei, né, do gesso, que muitas vezes você vai chegar no gesseiro e vai perguntar assim, gesseiro, quanto que você vai colocar na obra de gesso? Vai falar assim, Gabriel, eu vou colocar uma casquinha de ovo, é o que eles falam. Ou então eles vão falar assim, vou colocar 2 linhas, que seria 2 milímetros. Mas aí você mete a pena lá e está dando 12 milímetros de gesso. Isso é uma vergonha. Como diz o Boris Casoy, isso é uma vergonha. Então, pode acontecer. Só que depois, quando você chegar para fazer a instalação, o gesso já vai estar no local, você não vai conseguir perceber quanto o cara colocou de gesso, quanto não colocou. A única coisa que você vai saber é que a sua porta não entra. A única coisa que você vai ver é que a sua porta não cabe no vão. E aí, então dá esse problema. Então, quando você chegar numa obra que o vão estiver semi-acabado, primeira coisa, foto e peça para alguém, em todo caso, que não seja o pedreiro, tá? Esse alguém que eu falo é quem paga a obra, o dono da obra. Você pode até combinar com o pedreiro, mas o documento você vai mandar para o dono da obra. Porque amanhã depois, quando você for instalar seu vidro, muitas vezes o pedreiro nem na obra está mais. O pedreiro já foi embora, aí você vai chegar no dono da obra, o dono vai falar, não, estou sabendo de nada. Não estou sabendo de nada, você combinou com o pedreiro, então você resolva com o pedreiro. Ó, o pedreiro já me deu o cano aqui também, já fez coisa errada aqui, então não sei de nada, eu não estava sabendo. Agora não, quando você combina com o dono da obra, o pedreiro é dele. Você não tem nada a ver com o pedreiro, tem a ver com a obra. Então, se ele autorizar a fazer, legal. Se ele não autorizar, você fala, então estamos segurando aqui o projeto até a obra ficar pronta. Então, olha só para você ver, por exemplo, um vão totalmente combinado. Você chega, igual eu te mostrei a planta aqui, você chega para fazer a medida de um banco, igual muitas vezes acontece, banco é assim. Banco e Carrefour, é desse jeito. E shopping também. Você chega para tirar a medida, aí o cara fala, vai lá medir. Aí você chega na obra, o trator está dentro da obra lá, fazendo a terraplanagem ainda. Não tem nada. Aí o cara te dá uma planta, fala, aqui vai um vidro, aqui vai um vidro, aqui vai um vidro. Ou seja, isso é um vão combinado. Não existe vão. O vão é só da planta. Mas, como nós sabemos, o papel aceita tudo. E aí você combina com o cara aquilo que está na... E vou falar a verdade para você. Quase nunca aquilo que está na planta é o que você encontra na obra. Quase nunca. São raríssimas as exceções. O cara falou assim, ó, vai ficar assim, Gabriel. E fica assim. Então, se garanta. Alguém tem que assinar para você. Como eu falei, principalmente o cara que paga. Vamos supor que você combinou isso com o arquiteto. O arquiteto é o administrador da obra. Quem comprou a obra? A obra foi o senhor João que comprou. Legal. Então você manda um e-mail para o arquiteto e um e-mail para o seu João. O seu João tem que estar ciente do que está acontecendo. Porque amanhã depois, o arquiteto já saiu da obra, você combinou com o arquiteto fala, não sei de nada, resolva aí. O seu João também fala, não estou sabendo de nada, e aí você segura o BO. Mesmo que você não combinou com o João, você sempre tem que deixar o cara que paga ciente. Então tá aí um vão combinado, tá vendo? No dia que nós chegamos para medir, o cara queria que nós medíssemos assim. Eu fiz o desenho para ele na hora mesmo lá e falei, assina para mim aqui. Na hora ele falou, não, melhor não, irmão. Então, melhor não, vamos esperar ficar pronto. E aí, depois, o vão ficou assim. E tudo aquilo que ele tinha combinado comigo, nada bateu. Ficou totalmente diferente das medidas que ele tinha combinado. Ou seja, se de fato o projeto tivesse ido para frente, alguém ia se dar mal aí. E provavelmente seria eu. Porque o cara não ia desmontar tudo isso aí que ele já tinha feito de madeira. Quando for fazer um combinado, garanta que o seu cliente está sabendo e assinou um documento para você. Então, é muito importante isso, porque as pessoas mudam. E na hora que o negócio aperta, todo mundo pula fora. Se não tiver um documento, olha, eu já cheguei para eu já vivi isso. Em fazer um projeto pro cara, do jeito que ela pediu, eu vi que ia ficar horrível. Mas ele queria, eu apresentei o projeto para ele, apresentei outras opções, ele não quis, ele quis aquele projeto que estava na cabeça dele. Eu entreguei o desenho para ele assinou em cima do desenho, eu, fulano de tal, autorizo, beleza. Depois que o cara montou, quando a esposa do cara viu, acho que a esposa dele quis bater nele, aí a esposa dele me ligou, já gritando comigo.
Quem que tinha autorizado a fazer aquela porcaria que tava lá? Eu falei, os esposo da senhora. Não é possível. Eu peguei o papel, a cópia, lógico, fui lá na obra. Eu mostrei o papel para ele olhou no meu olho e falou, cara, foi eu que assinei isso aí mesmo? Eu falei, de duas uma. Ou o senhor assinou, ou nós vamos ter que ir para a delegacia, porque então alguém falsificou isso aqui. Alguém vai ser processado por falsidade ideológica aqui, por falsificação da assinatura. Não foi o senhor que assinou? Aí o cara titubeou, não queria falar nem que sim, nem que não, mas não assumiu que ele assinou. Mas a esposa dele viu que ele tinha assinado. A esposa dele era boba. Falei, tá aqui, ó. Alguém, eu não ia fazer isso aí pra minha conta. Na minha casa, alguém autorizou a fazer isso aí. E aí ela teve que engolir lá o negócio que ela odiou pro resto da vida. Às vezes, o cliente compra uma coisa. O homem, né? O homem compra. Aí depois a mulher não gosta. Aí o cara não vai querer falar com a mulher, nossa, eu que quis assim. Ele vai falar o que? O vidraceiro que deu a ideia. E o cara vai querer empurrar pra você. Escuta o que eu tô falando pra você. O cara sempre vai querer empurrar pra você, porque ele acha que aquele vidro depois você usa em outro lugar, ele acha que pra você trabalhar com vidro, depois é mais fácil você passar, você cortar o vidro. Ele vai falar, não, depois você corta. Né? Ele não sabe que é o vidro temperado, que depois não corta mais. Então ele sempre vai querer empurrar pra você. Então quanto mais documentado você estiver, é melhor. Viu? Agora, dá uma olhada para você ver nos softwares que você precisa ter, entre aspas, na sua loja. Então, alguns você tem que ter mais, outros você tem que ter menos. Né? Vamos dizer assim, não é tão necessário ter, mas é bom que tenha. Então, são esses quadros aí, ó. Dá uma olhada. Bom, depois nós temos aí os projetos digitais. Então, eu vou te apresentar essas 4 ferramentas. Te apresentar não, né? Passar assim rapidamente para você saber que são 4 ferramentas que são muito utilizadas. Primeiro é o AutoCAD, que é muito utilizado tanto por engenheiros como por arquitetos para poder desenvolver os projetos. Então é bom que você tenha esse software aí e saiba mexer pelo menos o básico, porque muitas plantas hoje em dia já vêm em plantas eletrônicas nesse formato aí, em AutoCAD. O segundo é o CorelDRAW, que também alguns fazem em CorelDRAW, mas já é mais raro. A terceira ferramenta digital que você tem que ter, PDF, é uma ferramenta praticamente gratuita, você precisa ter porque muitos arquivos também vêm em PDF. E a quarta é o Google SketchUp, que é também um software do Google que também é gratuito. E alguns projetos vêm nesse formato aí. Pegue bem aí o nome desses quatro softwares aí e procure estudar um pouco sobre ele. Olha aí, por exemplo, uma planta digital, né, um projeto digital em AutoCAD, bem assim, ó. E por último, nós vamos falar sobre upgrade ou modernização de vãos. Então aqui nós temos uma obra que o cliente julgou estar muito antiga e a linha Aparecida do Norte, existem muitos hotéis e ele achou que o hotel dele estava um pouco desatualizado perante aos novos hotéis que estavam sendo construídos. Ele falou, cara, eu quero dar uma repaginada no hotel aí. E aí ele contratou um arquiteto, e o arquiteto nos fez esse esboço aí, desse desenho que está do lado, que você está vendo. Eu, cara, eu quero fazer toda a fachada de vidro. E eu fiz um desenho em AutoCAD porque, como você está vendo aqui, as janelas iriam permanecer. Eu tinha que adaptar a minha fachada às janelas existentes. E eu fiz o projeto todo em AutoCAD. E aí, ó, a primeira coisa que eu identifiquei é que não dava simetria, porque as janelas do lado esquerdo estavam mais próximas da coluna do que as do lado direito. E aí ficou mais ou menos assim, ó. Aí nós ajustamos as janelas para que pudesse ficar mais ou menos simétrico e que não tivesse que quebrar nenhum vão, porque esse era o combinado. Deixamos os vãos assim. Olha como eu digo para você que o medidor tem que observar toda a sua volta. Esse ponto de energia era um ponto muito antigo e não podia sair. Outro detalhe, os fios, não sei se você já foi em Aparecida do Norte, as calçadas lá são muito curtas. É muito curta, a calçada lá não tem 1 metro de largura. Então nós teríamos que trabalhar com o andaime num espaço muito reduzido para que o andaime não encostasse na rede elétrica. Então já dificultou muito o nosso serviço. Além do que, nós teríamos que adaptar o nosso sistema novo nessa rede elétrica antiga aí. E aí nós fizemos isso. Olha só. Então isso foi o que nós fizemos lá. Se você reparar bem, repare aqui, ó, no desenho antigo, que
não sei nem como é que é o nome desse negócio aí, da rede elétrica, teve que permanecer. Nós tivemos que fazer um recorte ali na estrutura para poder encaixar e não mexer nisso aí, que foi especificação do cliente, que isso aí não poderia mexer. Então está aí o antes e o depois, para você dar uma analisada. Olha, você viu aí? Olha o tanto de conteúdo que nós passamos para você. Mas não fique triste, porque o curso ainda não acabou. Muito pelo contrário, nós temos vários conteúdos ainda muito relevantes para que você possa aprender mais ainda as técnicas que não estão escritas no manual, ok? Então tem coisas que você está aprendendo aqui que em curso nenhum no mundo, sinceramente, você vai aprender, porque são experiências nossas. Nós não ouvimos falar, nós vivenciamos isso. Nós, que eu digo, na maioria dos casos, eu mesmo. Ok? Bom, antes de terminar a nossa aula, eu quero te lembrar do nosso concurso para que você possa concorrer a uma mola dessa aqui. Olha, essa mola aqui, por que é legal você participar desse concurso? Primeiro, que você vai falar a verdade que nós proporcionamos para você. Seja essa experiência uma experiência ruim, uma experiência boa, uma experiência água com açúcar que não tem nada a ver. Não tem problema, fale com sinceridade, grave um vídeo sincero. Independente de como vai ser esse vídeo, se esse vídeo vai ser com seu celular, com uma câmera, com sua máquina fotográfica, não tem problema. O importante é nós ouvirmos o que você tem para falar. Por que é importante você ter essa mola? Porque, conforme você viu no vídeo, né, ela é uma mola super fácil de instalar. Bom, então você não conhece essa mola aqui, você diz, cara, não vou investir R$200 para mim testar essa mola para ver como é que ela funciona. Legal! Faz uma gravação, fala da experiência que você teve com o setor vidreiro e você, de repente, ganha essa mola aqui para você instalar, para você até mesmo instalar no seu showroom, certo? Porque você não tem que investir R$200 nessa mola aí logo de cara. Em alguns lugares custa R$200, alguns outros lugares, dependendo da região, custa de R$160, depende de muito lugar, mas já é alguma coisa, né? Que seja R$150, dependendo aí, na sua cidade é mais barato que aqui na minha cidade, legal, já são R$150. Vou te entregar na sua casa. Eu não, né? Os Correios. Vai chegar de Sedex na sua casa, ok? Então, ó, não perca a oportunidade. Acho que não custa nada você fazer esse vídeo e nos enviar. Pode enviar por e-mail mesmo, ou sei lá, por Dropbox. Depois a gente, caso você tiver alguma dúvida, você pode me mandar um e-mail que eu te ajudo nessa questão de nos enviar. Então, está combinado, tá? Esse vídeo precisa ser um vídeo curto, seja direto, né? De mais ou menos assim, no máximo uns 3, 4 minutos, para que ele possa subir por e-mail, senão fica muito pesado. E é isso aí, legal? Então, ó, estamos continuando, estamos com tudo, mesmo no carnaval, não vamos parar, vamos, ó, 1000 graus, 1000 graus. E lembrando também que nós temos ainda a nossa arte em vídeo. O ganhador será conhecido já logo na semana que vem. Então, como você sabe, meu nome é Gabriel Batista, eu faço parte do setor vidreiro e para nós o importante é você. Aqui, abraço.